O buquê caiu no chão. Natália ficou parada no meio do corredor, vestida de noiva, enquanto os convidados riam e filmavam. O noivo tinha fugido. Com Vanessa, sua madrinha, sua melhor amiga. A humilhação era tão grande que ela quase desmaiou. Foi quando um homem se levantou da quinta fileira. Tiago Mendes, seu chefe milionário. Ele caminhou até ela, parou à sua frente, se inclinou e sussurrou: "Case comigo. Agora, na frente de todos." O que ninguém naquela igreja imaginava é que aquelas palavras escondiam um segredo que mudaria a vida de Natália completamente. A música já tinha tocado 4 vezes, a mesma música, aquela que Natália escolheu com tanto cuidado, pensando em cada nota, em cada momento perfeito que ela imaginou durante meses. Mas Felipe não estava ali. O altar continuava vazio. Só o padre, constrangido, olhando para os lados como se esperasse que alguém aparecesse e resolvesse aquela situação. Natália segurava o buquê com tanta força que os dedos estavam brancos. O vestido branco, que custou 3 meses do seu salário, pesava nos ombros. O véu cobria parte do rosto, mas não escondia as lágrimas que começavam a se formar. "Ele vem, filha. Deve ser trânsito", a mãe sussurrou da primeira fileira, mas a voz dela tremia. Natália não respondeu, porque ela sabia. Lá no fundo, ela sabia. Vanessa também não estava ali. A madrinha, a melhor amiga desde os 15 anos. A pessoa que conhecia cada segredo dela, cada medo, cada sonho. Vanessa deveria estar ao seu lado, segurando o buquê reserva, sorrindo, dizendo que estava tudo bem. Mas o lugar dela estava vazio, e foi quando a porta do salão se abriu com força. O primo de Felipe entrou correndo, o rosto vermelho, suado. Ele foi direto até o padre e sussurrou algo, mas sussurrou alto demais. Ou talvez não se importasse mais em esconder. "Ele não vem. Fugiu com a Vanessa." O silêncio durou 3 segundos. Depois veio o primeiro riso, baixo, abafado, vindo do fundo do salão, mas foi o suficiente. "O quê?" A prima de Natália praticamente gritou. "Com a madrinha!" E então foi como se uma barragem tivesse se rompido. "Eu sabia! Eu falei que tinha algo entre eles! Você viu como eles dançaram no Shabar? Eu falei!" Coitada dela, que humilhação! Olha, ela está parada ali. Gente, que situação! Os celulares saíram dos bolsos, cliques discretos. Depois, nem tão discretos assim. Uma tia, na terceira fileira, já estava digitando no telefone, provavelmente mandando mensagem para o grupo da família. Natália sentiu as pernas bambas. O salão começou a girar. As luzes ficaram embaçadas. Ela ouviu a própria respiração, rápida, curta, desesperada. "Natália, vamos embora." A mãe levantou com lágrimas nos olhos. Mas Natália não conseguia se mover. Estava presa ali, no meio do corredor, sendo devorada pelos olhares, pelas risadas, pela piedade falsa. Ele não merecia ela mesmo, mas fugir no dia do casamento? Que baixaria! E olha, ela vai desmaiar. O buquê escorregou das mãos dela e caiu no chão. As flores brancas se espalharam pelo tapete vermelho. Foi quando ela viu. Tiago Mendes se levantou da quinta fileira. Seu chefe, o homem que ela via todos os dias no escritório, sempre distante, sempre sério, sempre impecável. O homem que comandava uma empresa com 200 funcionários, que dirigia carros importados, que fechava contratos de milhões. Ele estava de terno cinza escuro, gravata preta, o relógio de ouro brilhando no pulso, o cabelo escuro penteado para trás, o rosto sem expressão. E ele começou a caminhar, passo a passo, firme, sem pressa, pelo corredor central. Todos os olhares se voltaram para ele. Os cochichos pararam. Até os celulares foram abaixados. Natália ouviu se aproximando e o coração dela disparou. O que ele estava fazendo? Por que ele estava vindo até ela?
Tiago parou na frente dela. Seus olhos escuros, profundos, a olharam de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Não era pena, não era constrangimento. Era algo diferente. Ele virou para o padre e disse, alto, claro, sem hesitar: eu caso com ela. Agora. O salão inteiro congelou. Natália arregalou os olhos. Certeza que tinha ouvido errado. Certeza que estava delirando de tanta humilhação. O quê? Ela sussurrou. Tiago se virou para ela. Seu rosto estava sério, mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que fazia o peito dela apertar. Natália, ele disse, a voz firme, baixa, só para ela ouvir. Você tem 2 caminhos agora. Sair daqui chorando, humilhada, enquanto todos tiram fotos e riem, ou casar comigo na frente de cada pessoa que riu de você. Você está louco? Ela balbuciou. Provavelmente. Mas a pergunta é, você aceita ou não? O coração dela batia tão forte que doía. Ela olhou para trás, para as 150 pessoas ainda boquiabertas, para a prima com o celular na mão, para a tia que já começava a sussurrar com a vizinha, para a mãe que não entendia nada. Ela pensou em Felipe, no homem que prometeu amá-la para sempre e fugiu com sua melhor amiga no dia do próprio casamento. Em Vanessa, na amiga que conhecia cada insegurança dela e a apunhalou pelas costas. E então pensou em uma coisa. Ela não ia dar a eles a satisfação de vê-la destruída. Natália enxugou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. Olhou diretamente nos olhos de Tiago. Eu aceito. A boca dele se curvou em um meio sorriso. Ele pegou a mão dela, virou para o padre e disse, pode começar. O padre piscou 3 vezes completamente perdido. Mas eu preciso da documentação, das certidões, dos... Tiago se aproximou dele. Baixou o tom de voz. O padre faz a bênção e a celebração simbólica. O civil a gente regulariza amanhã cedo. Eu assumo tudo. O padre abriu a boca para protestar, mas Tiago colocou a mão no ombro dele, um gesto firme. Final. Eu assumo a responsabilidade por tudo. O padre olhou para Natália, depois para o salão lotado, depois de volta para Tiago. Engoliu seco. Está bem. E então ele começou a cerimônia. As pessoas no salão estavam em choque absoluto. Ninguém fazia barulho. Ninguém ria. Ninguém sequer respirava alto. A mãe de Natália tinha a boca aberta. A prima abaixou o celular. A tia parou de digitar. E no meio daquele silêncio surreal, com 150 testemunhas mudas, Tiago Mendes fez ali uma cerimônia simbólica com Natália. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Tiago se inclinou. O rosto dele chegou perto. Natália sentiu o perfume dele, caro, marcante. O coração dela estava descontrolado. Ele parou a milímetros dos lábios dela e sussurrou, agora ninguém nunca mais vai rir de você. E então ele a beijou. O salão explodiu. Não em risos, em gritos de choque, de surpresa, de confusão total. Mas Natália não ouviu nada disso, porque enquanto Tiago a beijava, uma certeza gelada subiu pela espinha dela. Ela não fazia ideia de que aquele beijo era o começo do maior jogo da vida dela. O carro de Tiago era preto, silencioso, com interior de couro que cheirava a dinheiro. Natália estava sentada no banco do passageiro, ainda de vestido de noiva, olhando pela janela sem ver nada. A cerimônia tinha terminado há 15 minutos. No dia seguinte, assinaram no civil. Mas naquele momento, 15 minutos depois que ela tinha dito sim para um homem que mal conhecia, Natália só conseguia pensar que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Para onde estamos indo? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Minha casa, Tiago respondeu, os olhos fixos na estrada. Nossa casa agora, nossa casa. As palavras pareciam erradas na boca dele, erradas demais. Natália virou para encará-lo. Tiago,
O que foi aquilo? O que você fez? Eu te salvei de ser humilhada pelo resto da vida, ele disse sem tirar os olhos da rua. De graça. De graça? Ela quase riu. Nada é de graça, especialmente vindo de você. Ele finalmente olhou para ela. Um olhar rápido, mas intenso. Você está certa. Não é de graça. O estômago dela a apertou. O que você quer? Tiago parou o carro em um sinal vermelho, virou o corpo inteiro para ela. O rosto dele estava sério, calculista, do jeito que ficava quando fechava contratos de milhões no escritório. 6 meses. O quê? Você fica casada comigo por 6 meses. Moramos juntos, aparecemos em público como um casal real. Jantares, eventos, reuniões de família. A atuação precisa ser perfeita. Natália piscou várias vezes, tentando processar. Isso é loucura. É um acordo. Eu preciso de uma esposa. Você precisa recuperar sua dignidade. Você precisa de uma esposa? Ela repetiu incrédula. Por quê? O sinal ficou verde. Tiago voltou a dirigir. Meu pai morreu há 6 meses. Deixou um testamento com uma cláusula. Eu só recebo a herança completa se estiver casado. Ele achava que eu trabalhava demais, que precisava de uma família. Se eu não casar, a empresa fica com meu tio, e ele vai destruir tudo que meu pai construiu. Natália ficou em silêncio, tentando encaixar as peças. Então, você me usou? Não, ele disse firme. Eu vi uma oportunidade. Você estava sendo destruída naquele altar. Eu precisava de uma esposa. Foi benefício mútuo. Benefício mútuo, ela repetiu, amarga. Você planejou isso? Não. Eu fui ao seu casamento porque você me convidou. Quando vi o que estava acontecendo, tomei uma decisão. O carro entrou em um condomínio fechado. Portão automático, segurança, jardins impecáveis. Tiago parou em frente a uma mansão de 3 andares, toda de vidro e concreto. Natália olhou para a casa e sentiu um aperto no peito. Eu não posso fazer isso. Você já fez. Casamos na frente de 150 pessoas. Agora você tem 2 opções. Seguir em frente ou voltar para aquele salão e explicar que foi tudo mentira. Ele saiu do carro, deu a volta e abriu a porta para ela. Estendeu a mão. Natália olhou para a mão dele, depois para a mansão, depois para o vestido branco que estava usando. Ela pensou em Felipe, em Vanessa, nas risadas, nas fotos, na humilhação. E então pegou a mão de Tiago. Ele a guiou até a porta principal. Digitou um código. A porta se abriu para um hall imenso, com pé direito duplo, escadaria de mármore, lustres de cristal. Seu quarto fica no 2º andar, Tiago disse, soltando a mão dela. O meu fica no 3º. Cada um tem seu espaço. Não vou invadir sua privacidade. Quartos separados, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Claro, isso é um acordo profissional, não um casamento real. Profissional. A palavra doeu mais do que deveria. E quando os 6 meses acabarem? Você é livre. Eu assino o divórcio sem questionar e te pago uma quantia para recomeçar a vida. 100 mil reais. Natália arregalou os olhos. 100 mil para compensar seu tempo e seu trabalho. Porque será trabalho, Natália. Você vai precisar convencer minha família, meus sócios, todo mundo que conhece, que somos um casal de verdade. Ela sentiu as pernas fracas. Sentou na escada, o vestido se espalhando ao redor dela como uma nuvem branca. Eu não sei se consigo fazer isso. Tiago se agachou na frente dela, ficou na altura dos olhos dela. Você consegue. Você acabou de aceitar casar com um estranho na frente de todo mundo que te conhece. Se conseguiu fazer isso, consegue fazer qualquer coisa. Os olhos dele eram escuros, profundos. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Por que eu? Ela perguntou. De todas as mulheres que você conhece, por que escolheu logo eu? Tiago ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou. Porque você estava disponível no momento certo. A resposta foi como um tapa.
Ele começou a subir a escada. Descansa hoje. Amanhã tem um jantar com minha mãe. Ela vai querer conhecer a esposa do filho. Você precisa estar preparada. Espera! Natália levantou segurando a barra do vestido. Sua mãe, amanhã... Ela já sabe do casamento. Metade do país já sabe. As pessoas que estavam no salão não vão ficar quietas. E o que eu falo para ela? Tiago parou no meio da escada, olhou para trás. A verdade, que nos conhecemos no trabalho, que nos aproximamos com o tempo, que foi rápido, mas foi real. Ela não pode desconfiar de nada, Natália. Se ela desconfiar, todo o plano vai por água abaixo. E se eu não conseguir convencê-la? Você vai conseguir, porque se não conseguir, o acordo acaba. E você volta para aquela vida onde todos riem de você. Ele desapareceu no corredor do 3º andar. Natália ficou ali, sozinha no hall imenso, ainda de vestido de noiva, em uma casa que não era dela, casada com um homem que não amava. O telefone dela vibrou no bolso do vestido. Ela pegou com as mãos trêmulas. Era uma mensagem de um número desconhecido. Vi o que você fez hoje. Esperta. Mas você acha mesmo que ele te quer? Cuidado, Natália. Você não conhece o jogo que está jogando. Vê, Vanessa. O sangue de Natália gelou. Como Vanessa tinha o número dela? Não, espera. Vanessa sempre teve. Elas eram melhores amigas. Eram. Ela leu a mensagem de novo. Você não conhece o jogo que está jogando. Que jogo? Natália olhou para a escada, para onde Tiago tinha subido. Depois para a porta da frente, que se fechou automaticamente atrás dela. E pela primeira vez desde que disse sim naquele altar, ela percebeu algo terrível. Ela tinha acabado de entrar em uma armadilha. E não fazia ideia de quem tinha colocado ela ali. Natália acordou sem saber onde estava. O teto era branco, alto, com uma clarabóia que deixava a luz do sol entrar. A cama era enorme, com lençóis de algodão egípcio que custavam mais do que o aluguel do apartamento onde ela morava. Apartamento que ela nem sabia se ainda era dela. Ela se sentou na cama e a realidade caiu como um balde de água fria. Estava na casa de Tiago. Casada com Tiago. Presa em um acordo de 6 meses com um homem que ela mal conhecia. E Vanessa sabia de alguma coisa. Natália pegou o celular. A mensagem de ontem ainda estava lá, brilhando na tela como um aviso. Você não conhece o jogo que está jogando. Ela digitou uma resposta rápida. Que jogo, Vanessa? Você tem coragem de falar de jogo depois do que fez? Mas antes de apertar enviar, apagou tudo. Não. Ela não ia dar esse prazer para Vanessa. Não ia mostrar que estava abalada. Alguém bateu na porta. Natália, você está acordada? A voz de Tiago do outro lado. Estou. Ela respondeu, a voz rouca de sono. Desce para o café. Precisamos conversar antes do jantar com minha mãe. Ela ouviu os passos dele se afastando pelo corredor. Natália levantou, foi até o closet que vinha junto com o quarto. Era maior que a sala do apartamento dela. Tinha roupas novas, ainda com etiqueta. Vestidos, calças, blusas, sapatos. Tudo na numeração dela. Como ele sabia o tamanho? Ela pegou uma calça jeans e uma blusa branca simples. Não ia usar as roupas que ele comprou. Não ainda. Mas quando abriu a gaveta procurando suas próprias coisas, percebeu que não tinha nada. Zero. Suas malas ainda estavam no apartamento. A vida dela ainda estava no apartamento. Com um suspiro irritado, ela vestiu a calça jeans nova. Pelo menos não era chamativa. Desceu as escadas e seguiu o cheiro de café fresco. A cozinha era toda branca, com ilha de mármore no centro e eletrodomésticos que pareciam saídos de uma revista. Tiago estava sentado à mesa, de camisa social preta, lendo algo no tablet. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Café está pronto. Pão, frutas, o que você quiser, ele disse casual, como se fosse um dia normal. Natália serviu uma xícara de café, pegou uma torrada.
Sentou na outra ponta da mesa. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Sobre hoje à noite, Tiago começou, ainda sem olhar para ela. Minha mãe é complicada. Ela vai fazer perguntas, muitas perguntas. Tipo, como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Por que foi tão rápido? Ela vai procurar falhas na história. E qual é a história? Agora ele olhou para ela, colocou o tablet de lado, que trabalhamos juntos há 7 anos, que sempre tivemos uma conexão, mas você estava comprometida. Quando seu noivado acabou, eu não perdi tempo. Propus e você aceitou. Simples assim. Simples assim. Natália tomou um gole de café. Estava forte, amargo. Ela vai acreditar? Ela vai querer acreditar. Minha mãe vive me cobrando para casar. Isso vai tirá-la das minhas costas por um tempo. Ah, que bom que posso ser útil, Natália disse, o sarcasmo claro na voz. Tiago suspirou, passou a mão pelo cabelo. Natália, eu sei que isso não é ideal. Não é ideal? Ela interrompeu. Eu casei com você ontem para não ser humilhada. Agora estou morando em uma casa que não é minha, usando roupas que não escolhi, prestes a mentir para sua mãe. E ainda tem Vanessa me mandando mensagens estranhas. Então não, Tiago. Isso não é não ideal. Isso é um pesadelo. Ele ficou quieto, os olhos dele fixos nela, estudando cada detalhe do rosto dela. Que mensagens? Não importa. Natália, que mensagens? Ela revirou os olhos e mostrou o celular para ele. Tiago leu em silêncio. A mandíbula dele ficou tensa. Ela está tentando te desestabilizar. Está funcionando. Não deixa funcionar. Vanessa te traiu da pior forma possível. Ela não tem moral para falar nada. Mas e se ela souber de alguma coisa? E se... Ela não sabe de nada. Tiago cortou. Ninguém sabe. Só eu e você. E vai continuar assim. Natália queria acreditar, mas tinha algo na mensagem de Vanessa que não saía da cabeça dela. O interfone da casa tocou. Tiago franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Ele foi até o painel na parede. Apertou o botão. Quem é? A voz que saiu do outro lado fez o estômago de Natália revirar. Sou eu, amor. Vim falar com você. Felipe. Natália levantou da cadeira tão rápido que derrubou a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pela mesa. O que ele está fazendo aqui? Ela sussurrou, o pânico subindo pela garganta. Tiago olhou para ela. Depois para o interfone. A expressão dele não mudou. Quer que eu mande ele embora? Sim. Não, eu não sei. Felipe tocou o interfone de novo, insistente. Natália, eu sei que você está aí. Por favor, eu só quero conversar. Ela sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Não, ela não ia chorar. Não por ele. Deixa eu falar com ele, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Aí, tem certeza? Tenho. Tiago hesitou. Depois apertou o botão para abrir o portão. Vou estar aqui do lado. Se precisar de mim, é só chamar. Felipe entrou 2 minutos depois. Ele estava de bermuda e camiseta, o cabelo bagunçado, olheiras profundas. Parecia ter dormido na rua. Quando viu Natália, o rosto dele se iluminou. Nath. Graças a Deus. Ela deu 2 passos para trás quando ele tentou se aproximar. Não encosta em mim. Nath, eu sei que eu fui um idiota. Eu sei. Mas, por favor, me escuta. Não tem nada para escutar, Felipe. Você fugiu com minha melhor amiga no dia do nosso casamento. Eu estava confuso. A Vanessa, ela disse que você não me amava de verdade, que você só estava comigo por comodidade. Ela me convenceu a fugir. Natália riu, um riso curto, amargo. E você acreditou nela? Claro. Eu fui manipulado. Ela me usou. E agora você está aqui porque... Felipe olhou ao redor. Para a mansão, os móveis caros, o luxo óbvio. É porque eu cometi o maior erro da minha vida. Eu te amo, Nath, sempre amei. E quando vi você casar com ele ontem,
Destruiu meu coração. Seu coração, ela repetiu incrédula. Seu coração. Eu sei que não tenho direito de pedir, mas termina isso. Termina esse casamento maluco e volta para mim. A gente pode recomeçar. Eu prometo que vou ser diferente. Natália o encarou. Realmente o encarou. E viu o que não tinha visto antes. Os olhos dele não estavam fixos nela. Estavam passeando pela casa, calculando, avaliando. Você não voltou por mim, ela disse devagar. Você voltou porque viu que eu casei com um homem rico. Não, claro que não. Sai daqui, Felipe. Nath, por favor. Sai daqui. Tiago apareceu na porta da cozinha. Não disse nada, apenas ficou ali de braços cruzados olhando para Felipe. Felipe deu um passo para trás. Olhou para Tiago, depois para Natália. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de ter perdido tempo com você. Felipe apertou os lábios, virou e saiu, batendo a porta. O silêncio encheu a casa. Natália deixou as lágrimas caírem. Só um pouco. Só o suficiente para aliviar a pressão no peito. Tiago se aproximou, devagar. Parou a 1 metro dela. Você está bem? Não, ela admitiu. Mas vou ficar. Ele estendeu um lenço de tecido. Ela pegou e enxugou o rosto. Ele vai voltar, Tiago disse. Homens como ele sempre voltam. Eu sei. E quando voltar, você precisa estar mais forte. Natália assoou o nariz, olhou para Tiago. Como você consegue ser tão frio com tudo isso? Prática, ele respondeu. Quando você perde as pessoas certas, aprende a não se apegar às erradas. Havia algo na voz dele, uma dor antiga, escondida embaixo de camadas de controle. Antes que ela pudesse perguntar, o celular de Tiago tocou. Ele olhou a tela e o rosto dele mudou. É minha mãe, confirmando o jantar de hoje. Mas hoje, Natália repetiu, o estômago embrulhando. Hoje, 7 horas, ela vai trazer minha irmã também. Sua irmã? Você não falou que tinha uma irmã? Não falei muita coisa. A gente tem 6 meses, Natália. Vai ter tempo de aprender. Ele respondeu à mensagem da mãe e guardou o celular. Vou sair para resolver umas coisas. Volto às 5 para te buscar. Usa um dos vestidos do closet. Algo elegante, mas não exagerado. Você comprou tudo aquilo? Contratei uma personal stylist. Dei suas medidas. Como você tinha minhas medidas? Tiago parou na porta. Olhou para ela por cima do ombro. Eu te observo há 7 anos, Natália. Eu sei mais sobre você do que você imagina. E ele saiu, deixando ela sozinha na cozinha, com uma sensação estranha se espalhando pelo corpo. Medo? Não. Era algo pior. Curiosidade. Natália subiu para o quarto, abriu o closet e começou a procurar um vestido para o jantar. Escolheu um azul marinho, simples mas elegante. Provou e ficou perfeito. Perfeito demais. Ela se olhou no espelho, cabelo solto, sem maquiagem, vestido caro. Parecia outra pessoa. O celular vibrou. Outra mensagem. Número desconhecido novamente. Você acha que ele te salvou? Ele não salva ninguém, Natália. Ele usa. Pergunta para ele sobre a Isabela. Depois me agradece. Vê. Isabela. Natália leu 3 vezes. Quem era Isabela? E por que Vanessa queria tanto que ela soubesse? O restaurante era do tipo que Natália só via em revistas. Mesas com toalhas de linho, garçons de luva, vinhos caros. O tipo de lugar onde Felipe nunca teria dinheiro para levá-la. A mãe de Tiago, Cristina, a observava com um sorriso que não chegava aos olhos. 7 anos trabalhando para meu filho e ele nunca mencionou você. Interessante, não? Mãe, Tiago alertou. Você estava noiva de outro até ontem, Natália. O silêncio foi cortante. É verdade, Natália disse, mas descobri que ele não era quem eu pensava. E Tiago estava lá quando eu mais precisava. Tiago pegou a mão dela por cima da mesa.
Eu não ia deixar ela passar por aquilo sozinha. Percebi que não queria esperar mais. Cristina assentiu devagar. Bem, pelo menos meu filho tomou uma atitude. Quando terminaram a sobremesa, Júlia, a irmã de Tiago, acompanhou Natália ao banheiro. Assim que entraram, trancou a porta. Agora me conta a verdade. Natália congelou. O quê? Eu conheço meu irmão. Ele não faz nada por impulso. Casar no dia que você ia casar com outro, isso é estratégia. Tem a ver com a herança, né? Com a cláusula do testamento. O sangue de Natália gelou. Como você, eu li o testamento e conheço meu irmão. Júlia cruzou os braços. Olha, eu não vou entregar vocês, mas um conselho, cuidado. Tiago protege a empresa acima de tudo, até de si mesmo. O telefone de Natália vibrou. Ele vai te destruir, Natália. Como destruiu a Isabela. Pesquisa o nome dela. Vê. Quando voltaram para a mesa, Tiago percebeu na hora que algo estava errado. No carro, Natália explodiu. Sua irmã sabe. Eu sei. Júlia não vai contar para ninguém. Vanessa está me mandando mensagens. Felipe apareceu na sua casa. Como isso está sob controle? Tiago parou o carro no acostamento. O que Vanessa disse? Natália mostrou o celular. Quando ele viu Isabela, o rosto dele endureceu. Quem é Isabela? Natália perguntou. Ninguém. Tiago... Eu disse que é ninguém. Ele respirou fundo. Desculpa, é complicado. Então descomplica. Isabela era minha noiva. Há 3 anos, ela trabalhava na empresa. Usou informações privilegiadas para passar para concorrentes. Quase nos levou à falência. Quando descobri, terminei tudo. E Vanessa sabe disso? Aparentemente. Ela está tentando te convencer de que sou perigoso. Voltaram em silêncio. Natália subiu direto para o quarto. Mas o sono não veio. Ela digitou Isabela Plais Tiago Mendes no navegador. Encontrou fotos antigas. Depois, uma matéria. Ex-funcionária acusada de espionagem industrial deixa a cidade. Então, ele tinha falado a verdade. Uma notificação apareceu. E-mail do escritório de advocacia. Assunto: atualização sobre cláusula matrimonial. Prezada senhora Mendes, informamos que a cláusula de casamento foi cumprida. No entanto, uma segunda cláusula foi ativada. O matrimônio deve durar no mínimo 1 ano para a validação completa da herança. Caso haja divórcio antes desse período, 50% dos bens serão transferidos para a ex-esposa. A.T. Dr. Maurício. Natália leu 3 vezes. 1 ano, não 6 meses. Se divorciassem antes, ela ficava com metade da fortuna de Tiago. Ele tinha mentido. A porta se abriu. Tiago entrou, o rosto tenso. Natália, precisamos... Ele parou quando viu o celular na mão dela. A tela aberta no e-mail. Ela sabia. 1 ano, ela disse trêmula de raiva. Não 6 meses. 1 ano. Eu posso explicar. E se a gente se divorciar antes, eu fico com metade de tudo. Ela levantou. Você mentiu desde o começo. Eu não menti. Só não contei tudo. Isso é a mesma coisa. Eu estava te protegendo. Protegendo? Você estava se protegendo, Tiago. Porque se eu soubesse, poderia pedir metade da sua fortuna. Você acha mesmo que eu te enganaria desse jeito? Eu não sei mais no que acreditar. O interfone tocou. No meio da madrugada. Tiago desceu as escadas, Natália atrás. Ele apertou o botão. Quem é? A voz que respondeu fez o sangue de Natália gelar. Sou eu, Tiago. A Isabela. Abra. Precisamos conversar sobre nossa esposa. Natália nunca tinha visto Tiago com medo. Mas naquele momento, parado em frente ao interfone, ela viu. Era rápido, um piscar de olhos, mas estava lá. Não abre, Natália sussurrou. Ela não vai embora se eu não abrir. Como ela sabe onde você mora? Ela morou aqui, Natália, por 2 anos. A informação foi como um soco. Isabela tinha morado ali, dormido naquela casa, vivido com Tiago do jeito que Natália estava vivendo agora.
Tiago apertou o botão para abrir o portão. Natália entrou no escritório às 9 da manhã. Todos os olhares se voltaram para ela. Cochichos começaram imediatamente. Ela ignorou. Caminhou direto para a mesa dela como se fosse um dia normal. Mas o coração batia descompassado. Ela sabia que a fofoca ia correr. 10 minutos depois, o telefone interno tocou. Natália, meu escritório, agora. A voz de Tiago estava fria. Profissional demais. Ela respirou fundo. Hora de encarar isso de frente. Subiu até o escritório dele. A porta estava entreaberta. Ela não ia se esconder nem recuar. Tiago estava atrás da mesa, o rosto fechado. Ele era bom nisso. Bom demais. Senta. Prefiro ficar em pé. Eu disse para sentar. A voz dele ecoou pelo corredor. Natália viu duas colegas pararem do outro lado da porta, fingindo arrumar papéis. Ela sentou, as mãos apertando a bolsa. O que você quer, Tiago? Quero saber por que você estava investigando o testamento do meu pai. Porque você mentiu para mim. Eu não menti. 1 ano, Tiago. Não 6 meses. Você sabia desde o começo e escondeu. Ele bateu a mão na mesa. O barulho fez Natália pular de verdade. Parte era atuação, parte era medo real do que estavam fazendo. Eu escondi porque sabia que você ia reagir assim, com drama. Drama? Você me enganou, casou comigo por interesse. Eu te salvei de ser humilhada. Você me usou. Natália levantou, pegou a bolsa. As lágrimas que desceram eram reais, a raiva também. Eu não sei mais quem você é, Natália. Não, acabou. Eu vou para casa e não quero você perto de mim hoje. Ela saiu batendo a porta. Passou pelas colegas sem olhar. Entrou no elevador com as mãos tremendo. Quando as portas se fecharam, ela encostou na parede. Pronto. Até o final do dia, metade da cidade ia saber que eles tinham brigado. Ela voltou para a mansão, trocou de roupa, sentou no sofá e esperou. Não demorou. 3 horas depois, o interfone tocou. Nath, sou eu. Felipe, eu soube do que aconteceu. Você está bem? Natália olhou para a escada. Tiago estava lá em cima, escutando. Ela apertou o botão. Como você soube? Todo mundo está comentando. A briga no escritório. Posso subir só para conversar? Ela abriu o portão. Felipe entrou com flores, rosas vermelhas, sempre o mesmo padrão. Para você. Natália pegou, mas não sorriu. O que você quer de verdade, Felipe? Te ajudar. Você não merece isso. Ele te enganou igual eu. Você fugiu com minha melhor amiga. E me arrependo todo dia. Mas o Tiago, ele é pior, Nath. Ele te usou por dinheiro, por herança. Pelo menos eu senti algo real. Natália quase acreditou. Ele era bom em parecer sincero. E a Vanessa? Ela te largou? Felipe hesitou. Só 1 segundo. Ela me usou, igual ele está usando você. E você voltou para mim porque te amo. Sempre amei. Natália sentou no sofá. Passou as mãos pelo rosto, tentando parecer quebrada. Eu estou tão cansada, Felipe. Ele sentou ao lado dela, colocou a mão no joelho dela. Então termina isso. Larga ele. Você merece recomeçar. Com você? Por que não? A gente pode ir para outro lugar, longe daqui. E o dinheiro? Felipe congelou. Que dinheiro? O dinheiro que você quer que eu consiga no divórcio. Ele tirou a mão do joelho dela. Eu não quero dinheiro. Não. Então por que a Vanessa me mandou mensagem falando sobre dividir? A cara dele mudou. Ficou dura. Você está testando eu? Estou querendo a verdade. Felipe levantou. Tá, quer a verdade? Eu tenho problemas. Dívidas. Muitas. E sim, eu pensei que talvez você pudesse me ajudar. Mas isso não significa que eu não te amo. Significa exatamente isso. Você ama-o. Não lhe passou a Vanessa, tem informações, coisas que podem muito, se não Natália. Compensar?
Você está falando de chantagem? Eu estou falando de negócio. Chantagem é crime, Felipe. É sobrevivência. Foi quando a porta do escritório de Tiago se abriu no andar de cima. Ele desceu a escada devagar. Cada passo medido. Felipe ficou branco. Tiago, Você acabou de confessar que está envolvido em um esquema para nos extorquir. Tiago parou na frente dele. Na minha casa. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. E eu ouvi cada palavra. Felipe olhou para Natália. Você me armou uma cilada. Não, ela disse. Eu te dei uma chance de ser honesto. Você escolheu mentir. Vocês não têm provas de nada. Temos sua confissão. Tiago disse calmamente. E amanhã vamos procurar um advogado. Vamos fazer as coisas do jeito certo, legalmente. Felipe deu um passo para trás. A Vanessa não vai gostar disso. A Vanessa vai ter que responder pelas ações dela, igual você. Eu não sabia que ela ia tão longe. Juro. Sai daqui, Tiago disse, a voz baixa, mas perigosa. E não volta nunca mais. Felipe olhou de um para o outro. Depois correu para a porta. Quando ele saiu, Natália deixou o corpo cair no sofá. Funcionou. Funcionou, Tiago confirmou. Mas agora vem a parte difícil. Vanessa. Ela não vai desistir fácil. Natália olhou para ele. Então a gente não desiste também. A gente procura ajuda. Advogado, autoridades. Fazemos isso da forma certa. Tiago sentou ao lado dela. Você tem certeza? Isso pode expor tudo. O acordo, as mentiras. Prefiro ser exposta sendo honesta do que continuar sendo chantageada. Ele segurou a mão dela. Amanhã a gente vai no Dr. Maurício. Ele vai saber como proceder. E se Vanessa fizer algo antes? Então a gente enfrenta. Juntos. Natália apertou a mão dele de volta. Juntos. Mas nenhum dos dois dormiu naquela noite, porque ambos sabiam, a guerra estava apenas começando, e Vanessa não ia cair sem luta. No dia seguinte, Tiago e Natália foram ao escritório de Dr. Maurício bem cedo. As ruas ainda estavam vazias. O sol mal tinha nascido. Quando entraram na sala, alguém já estava lá. Isabela. Natália parou na porta, o corpo inteiro ficando tenso. O que ela está fazendo aqui? Confia em mim. Tiago disse baixinho. Dr. Maurício abriu uma pasta em cima da mesa. A senhorita Isabela nos procurou ontem à noite, com informações que mudam tudo. Isabela olhou diretamente para Natália. Não havia desafio nos olhos dela. Havia arrependimento. Vanessa me procurou há 2 semanas. Ela começou. Disse que queria destruir vocês dois. Me ofereceu dinheiro para ajudar, para conseguir material que pudesse usar contra vocês. Natália sentiu o sangue gelar. E você aceitou? Eu fingi aceitar, Isabela corrigiu. Porque eu queria entender até onde ela estava disposta a ir. E quando eu descobri, ela empurrou um envelope para o centro da mesa. Guardei registros de tudo. Natália olhou para o envelope como se fosse uma bomba. O que tem aí? Evidências. Vanessa se revelando por completo. Os planos dela. As intenções reais. Tudo. Dr. Maurício limpou a garganta. Com esse material, podemos tomar medidas legais apropriadas. Vamos formalizar tudo e encaminhar às autoridades competentes. A senhorita Vanessa cometeu crimes. E crimes têm consequências. Natália olhou para Isabela. Por que você está nos ajudando, depois de tudo? Isabela respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo loiro. Porque quando Vanessa me mostrou quem ela realmente era, me fez perceber quem eu tinha sido. Ela olhou para Tiago. Eu te traí. Usei você. Fiz coisas terríveis por dinheiro. E quando vi a Vanessa fazendo a mesma coisa, percebi o quanto eu tinha sido monstruosa. Isabela. Não! Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Vocês não merecem passar pelo que eu causei.
E se eu posso impedir que outra pessoa destrua vidas por ganância, então pelo menos faço uma coisa certa na minha. O silêncio encheu a sala. Natália olhou para o envelope, depois para Tiago. O que fazemos com isso? Usamos da forma legal, Dr. Maurício disse. Apresentamos às autoridades. Deixamos a justiça seguir seu curso. Não, Natália disse de repente. Todos olharam para ela. Não, Tiago repetiu. Eu não quero só processos, não quero só papéis e tribunais. Ela olhou para Isabela. Eu quero que ela confesse, na frente de quem importa, que assuma o que fez. Como? Natália pensou rápido. Vanessa planejava se encontrar com o tio de Tiago, certo? Para tentar usar isso contra vocês? Sim, Isabela confirmou. Ela marcou para hoje à tarde. Então deixa ela ir. Deixa ela chegar lá confiante, achando que vai conseguir. E quando ela começar a falar, a gente confronta ela. Tiago completou. Com testemunhas, com evidências do que ela está fazendo. Dr. Maurício assentiu devagar. Isso pode funcionar. Se o senhor Ricardo concordar em participar, meu tio vai concordar, Tiago disse. Ele nunca quis a herança, só estava no testamento como teste. Teste? Natália perguntou, para ver se eu amadureceria, se eu pararia de viver só para a empresa. Tiago olhou para ela, e parece que meu pai estava certo. Eram 15 para as 3 quando Vanessa entrou no prédio comercial. Salto alto, vestido vermelho, uma pasta debaixo do braço. Ela estava radiante. Confiante, Ricardo Mendes a recebeu em seu escritório com um sorriso educado. Senhorita Vanessa, pontual. Sempre, senhor Ricardo. Ela sentou, cruzou as pernas. Obrigada por me receber. Bem, você disse ter informações importantes. Vanessa abriu a pasta, tirou alguns documentos, colocou na mesa. Essas são do dia do casamento do seu sobrinho. Note as expressões. Não é amor, é negócio. Ricardo olhou o material sem mudar a expressão. Continue. Eu tenho mais. Material que sugere que o casamento foi arranjado, que foi feito apenas para ele garantir a herança que você deveria receber. Interessante. E você está me trazendo isso porque... Vanessa sorriu. Aquele sorriso que Natália conhecia tão bem. O sorriso de quem acha que já ganhou. Porque a verdade tem valor, senhor Ricardo, e eu acredito em compensação justa por informações valiosas. Compensação, Ricardo repetiu. Você quer dizer pagamento? Prefiro chamar de reconhecimento. Eu prefiro chamar de extorsão. Vanessa ficou pálida. Não é extorsão, isso é legítimo. Isso que você está fazendo tem um nome, e é crime. Foi quando a porta se abriu. Tiago entrou, Natália logo atrás, Dr. Maurício também e Isabela. Vanessa levantou num pulo, quase derrubando a cadeira. Você acabou de tentar fazer algo muito sério aqui, Tiago disse calmamente. Na frente de um advogado. Vanessa deu um passo para trás. Vocês me armaram! Não, Natália disse, dando um passo à frente. Você entrou sozinha, a gente só parou de ter medo. A gente te ouviu até você se entregar. Tiago completou. Eu era sua melhor amiga. A voz de Vanessa estava aguda, desesperada. Melhor amiga? Natália riu, mas era um riso triste. Melhor amiga não foge com o noivo da amiga. Não tenta destruir. Não chantageia apenas por dinheiro. Você não entende? Eu precisava. De quê? De dinheiro? Todo mundo precisa, Vanessa. Mas nem todo mundo vira criminoso por isso. Vanessa olhou para Isabela. E você me traiu. Não, Isabela disse calmamente. Eu te impedi de fazer algo que você ia se arrepender pelo resto da vida, igual eu me arrependo do que fiz. Dr. Maurício se aproximou. Senhorita Vanessa, a senhora tem direito a um advogado, mas saiba que vamos formalizar o ocorrido e encaminhar às autoridades apropriadas. As evidências do que aconteceu aqui hoje serão devidamente apresentadas.
Vanessa olhou de um para o outro, presa, sem saída. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Não, Ricardo disse, a voz firme, mas não cruel. Quem vai se arrepender é você, quando entender que escolhas têm consequências e que crime não compensa. Vanessa pegou a bolsa com as mãos tremendo. Eu vou embora. Pode ir, Tiago disse. Mas isso não acabou. Não legalmente. Ela saiu correndo, batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado, mas também libertador. Ricardo olhou para Tiago e Natália. Seu pai estaria orgulhoso de vocês dois, especialmente de você. Ele olhou para Tiago, por escolher o caminho certo, não o caminho fácil. Obrigado, tio. Ricardo sorriu. E você, Natália? Parece ser exatamente o que meu sobrinho precisava. Alguém que o faça lembrar que existe vida além dos negócios. Natália sentiu os olhos arderem. Obrigada, Sr. Ricardo. Eles saíram do escritório meia hora depois. Tudo documentado, tudo registrado. Vanessa teria que responder pelas ações dela, mas agora finalmente acabou. Naquela noite na mansão, Natália e Tiago sentaram no sofá, lado a lado, em silêncio. Acabou, ela disse finalmente. Acabou, ele confirmou. Mais silêncio. Tiago, eu preciso saber uma coisa. Ele olhou para ela. O quê? Todo esse tempo, o acordo dos 6 meses, depois o ano, os prazos. Era real? Ele respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Não. Natália sentiu o coração apertar. O testamento do meu pai só dizia que eu precisava estar casado. Ponto. Não tinha prazo mínimo. Não tinha compensação por divórcio. Nada disso. Você mentiu sobre tudo? Sim. Por quê? Natália levantou, as lágrimas descendo. Tiago levantou também, ficou de frente para ela. Porque eu te amo, Natália. O mundo parou. Há anos. Desde o primeiro dia que você entrou naquele escritório com um currículo impresso errado e pediu desculpas 3 vezes antes de sentar. Ela lembrou. O primeiro dia. Como ela estava nervosa. Como Tiago tinha sido gentil. Você estava com o Felipe. E você parecia feliz. Ou eu achava que estava. E eu nunca tive coragem de dizer nada. Porque eu não queria estragar sua vida. As lágrimas caíam livremente agora. Mas quando vi você naquele altar, humilhada, destruída, com todos rindo, a voz dele falhou. Eu não pensei, só agi, porque eu não conseguia deixar você sair dali daquele jeito. Então você criou um acordo falso. Criei. Porque se eu chegasse e dissesse, eu te amo, casa comigo de verdade, você ia achar que eu era louco, que eu estava aproveitando do seu momento de fraqueza. Ele tinha razão. Ela teria pensado exatamente isso. Então eu inventei a história dos 6 meses, depois o ano, tudo mentira. Só para ter você perto, para ter uma chance de te mostrar quem eu realmente sou, de te fazer me conhecer de verdade. Você manipulou tudo. Manipulei, e foi errado, e egoísta, e eu entendo se você me odiar por isso. Ele deu um passo para trás. Mas, Natália, cada dia com você, cada conversa, cada olhar, só me fez ter mais certeza. Eu te amo. De verdade. Não por acordo, não por herança. Por você. O silêncio encheu a sala. E agora você é livre, ele continuou. Pode ir embora quando quiser. Eu assino o divórcio hoje. Amanhã. Quando você pedir, sem contestar, sem pedir nada de volta, você não me deve nada. Natália olhou para ele, para o homem que a salvou, que mentiu, que manipulou, mas que também a protegeu, que lutou ao lado dela, que a fez se sentir forte. E se eu não quiser ir embora? Ela sussurrou. Tiago parou de respirar. O quê? Ela deu um passo para frente. E se eu quiser ficar? E se eu também... A voz dela falhou. Também estiver apaixonada por você? Os olhos dele arregalaram. Você está? Estou.
Não sei quando aconteceu, se foi quando você segurou minha mão no jantar, se foi quando topou o meu plano maluco, se foi quando me defendeu de tudo e de todos. Mas aconteceu. Ela tocou o rosto dele. Eu me apaixonei por você, Tiago. Ele a puxou para perto e a beijou. Não como no altar, não como uma atuação, não como parte de um acordo, como verdade, pura, crua, real. Quando se separaram, estavam os dois chorando. Então fica, ele sussurrou, a testa encostada na dela. Não por 6 meses, não por 1 ano, fica para sempre. Para sempre, ela repetiu, e selaram com outro beijo. Lá fora, escondida atrás do muro, Júlia sorriu e mandou mensagem para a mãe. Pode parar de se preocupar, eles finalmente se acertaram. De verdade dessa vez. E pela primeira vez em muito tempo, Natália não estava fingindo ser feliz. Ela era. Histórias como a de Natália existem porque, em algum momento da vida, todo mundo acaba parado no próprio altar. Um dia em que algo desmorona, alguém vai embora, a verdade aparece do pior jeito possível e não dá mais para fingir que não viu. É ali que surge a escolha. Aceitar a humilhação e seguir como sempre. Ou se respeitar pela primeira vez, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. Natália escolheu não abaixar a cabeça. E talvez essa seja a parte que mais incomoda. Porque lembra que no fim, ninguém vive a nossa escolha por nós. Se essa história te fez pensar em alguma escolha que você vem adiando, deixa o like. E comenta, em que momento da sua vida você percebeu que precisava se respeitar mais? Às vezes, escrever é o primeiro passo para não fugir de novo.